de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde de terça-feira. Vem comigo porque aqui hoje vamos falar muito sobre saúde. Hoje é dia do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Nesse mês de conscientização sobre o autismo, vamos falar sobre diagnóstico, tá? Para vocês, sobre a vivência, sobre tudo que envolve essas pessoas que precisam desse acolhimento e de muita atenção. Também vamos abordar um assunto que está em alta por conta da série Adolescência, que é a exposição precoce ao meio digital dos adolescentes, dos jovens e também as consequências. E nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, vamos falar sobre o aniversário de 25 anos do hospital, que é referência na nossa região, e também destacar os avanços no tratamento e a prevenção à doença. Ó, fique aí, fique à vontade, vem comigo que o Band Mulher já começou. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo e hoje aqui no nosso programa nós vamos falar no nosso quadro Corpo e Mente e Equilíbrio sobre esse tema com dois profissionais que entendem muito e foram enviados pela nossa parceira Checkup. A gente sabe que é muito importante, né, além do diagnóstico, entender sobre o autismo, por conta principalmente da inclusão, do acompanhamento e tudo mais. Então hoje eu recebo aqui a doutora Paula Cristina e o doutor Victor Segato, que são psicólogos. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a conscientização do autismo. Boa tarde, Victor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouquinho o tema. Eu, antes de começar o programa, brinquei com eles, falei, a gente precisa de um programa todo para falar, porque realmente, quando a gente fala, né, do TEA, são muitas as dúvidas, principalmente famílias que já têm o diagnóstico têm dúvidas, famílias que estão na investigação têm dúvidas, e toda a sociedade precisa entender para inclusão social. Então, Paula, eu até começo a te perguntar, para a gente orientar nosso telespectador, em primeiro lugar, quando que os pais, os irmãos, os tios devem ficar atentos para começar, talvez, a busca por uma investigação se o filho, se aquela criança tem ou não o transtorno? Tem algumas situações que a gente pode observar. Um exemplo é quando a gente chama a criança. É uma atenção que ela tem que olhar. Então, se eu chamo a criança, bebezinho, né? Olhe para esse objeto. Se ele faz esse movimento com o olhar, ok. Se ele não faz, a gente já tem que começar a averiguar se tem alguma coisa ou não. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode estar investigando. Então, essa atenção, que a criança brinca muito com a mãe, então, na hora que ela chama, vamos olhar esse desenho, esse cachorrinho. Se ela não faz esse movimento com o olhar, é o primeiro sinal que a gente tem que observar. E isso é lindo quando a criança é um bebezinho. É um bebezinho, né? Que a gente consegue observar. Já maiorzinho, andada na ponta dos pés, o contato social. Ô Victor, muitas famílias às vezes só chega a perceber quando a criança já está um pouco maior. Mas é importante falar que tem que ter essa atenção, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o tratamento, né, com essa criança. Sim, o primeiro momento, assim, a gente avalia a criança, ela já pode começar a terapia desde os primeiros meses. Se a gente percebe alguma dificuldade, alguma inabilidade dessa criança, tipo o contato visual. É algo que a gente fica muito atento, porque se o bebê não faz esse contato visual, se ele não desenvolveu essa habilidade, a gente precisa trabalhar. Porque o contato visual, ele é um pré-requisito para o desenvolvimento de outras habilidades, como a fala, a socialização. Então, se já na primeira infância ele não tem essa habilidade, já é um ponto de atenção que a gente precisa ter para estar desenvolvendo esse primeiro sinal. Entendi. Paula, vamos falar de um assunto que é muito importante, que é a questão, a partir do momento em que a família, né, detectou
fez a investigação, detectou, né? A gente depois traz esclarecimentos mais sobre isso, mas a partir do momento que tem o diagnóstico, como que a família deve agir para acolher essa criança e para ajudá-la? Então, o primeiro momento é realmente fazer uma avaliação, teve o diagnóstico, ok. Então, vamos procurar profissionais sérios que possam estar acolhendo a família, acolhendo a criança. A gente tem as terapias ABAs, que é a terapia comportamental, que a gente mais trabalha com crianças atípicas, e fazer a inclusão dela na sociedade. Porque, sim, alguns comportamentos vão ser diferentes, mas a criança consegue viver normalmente na sociedade. É verdade. Victor, a gente estava mostrando, inclusive, umas imagens de alguns trabalhos feitos com crianças, manuais, com cores, com objetos. Fala mais pra gente sobre como que deve ser feito esse atendimento profissional com crianças para ajudá-la, né, na questão de desenvolvimento mesmo. Na clínica a gente preza muito a gente tem um lema, né, que é ciência, afeto e cuidado. Então, quando a gente recebe essa criança, a gente faz uma avaliação rigorosa, que ela é guiada pela ciência, que é a ciência do comportamento, que é a terapia ABA hoje, que a gente fala que é uma terapia guiada pela análise do comportamento. A partir daí a gente recebe essa criança e a gente precisa desenvolver um vínculo com ela. É onde entra a parte do afeto. A gente precisa cuidar dessa criança, a gente precisa ter atenção com ela precisa confiar na gente para ela querer estar ali. A partir desse momento que a gente tem esse vínculo, a gente consegue ter uma terapia mais assertiva, uma terapia mais eficaz. E junto com essa criança a gente trabalha com a família também. Então é onde entra a parte do cuidado, a gente precisa cuidar dessa família. Lá na Beabá a gente fala muito que a gente não atende crianças, a gente atende famílias. Então, porque quando uma mãe recebe um diagnóstico, ela chega lá fragilizada. A família chega fragilizada. Então, a gente preza por cuidar dessa família também. É dando atenção, é dando devolutivas, é assistindo essa família de perto, é estar disponível para essa família, porque a gente acaba se tornando uma rede de apoio. É verdade. Porque foi igual você comentou, são muitas novidades. Então, assim, às vezes faltam muitas informações. Então, quando a família se sente acolhida naquele ambiente, é o acolhimento, é a proteção de estar ali com profissionais que vai ajudar tanto eles a entender o que o filho precisa e para o filho mesmo se entender do que ele realmente precisa, como que ele vai dar com alguns comportamentos, como que ele vai fazer para aprender. E a gente aproveita até falando sobre a data, sobre esse mês que a gente fala muito sobre esse assunto, que é importante também não só a família entender, mas toda a sociedade, né? A sociedade educacional, toda a sociedade para saber lidar, para saber receber e ter, né, esse convívio comum que deve ser, não é verdade? Sim. A gente precisa estar informando, né, capacitando outros profissionais, além da gente da clínica, para lidar com esse público, que é um público muito específico, que tem algumas questões que precisam olhar de forma singular, subjetiva. Então, a gente precisa capacitar as equipes pedagógicas, as equipes da área da saúde, a lidar com esse público também, que é um público com outras necessidades. E para a sociedade, o que a gente precisa romper preconceito. Só porque é uma criança que tem autismo, não quer dizer que ela não tem sentimento, que ela não sente dor, que ela não sente as coisas. Só que ela tem um jeito diferente de sentir. Então, é onde que a pessoa que está vendo, acolhe. A criança precisa ser acolhida, qualquer criança, atípica ou não atípica. A criança precisa ser amada. Então, quando isso acontece, as coisas fluem naturalmente. É verdade, né? É muito assunto que a gente pode falar em relação a isso, mas já é importante que vocês estão aqui, né, como profissionais da saúde, na área de psicologia, para trazer esse alerta, né? Então, por fim, eu queria que vocês deixassem assim, aquela mensagem mesmo para quem está assistindo a gente sobre a questão da importância mesmo de entender, de respeitar. O que eu deixo de mensagem para vocês é que a criança tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. Se ela não quer, ok. É uma criança, sim, mas ela tem opinião. E ela tem que ser amada, muito amada. É verdade, Victor. E cuidada, a gente precisa ter muita atenção às necessidades dessas crianças, que são, como eu disse, né, são necessidades específicas. Então, que a gente vai ensinar a família a cuidar dessa criança também, que a família chega fragilizada
e sem compreender, por mais que eles tenham muito amor e tenham muito cuidado, mas eles precisam de técnica, eles precisam de informação. Então eu falo que informação é poder, né? A gente informando essas famílias, informando a sociedade para cuidar dessas crianças, além da clínica, além dos profissionais que atendem, é muito importante. Muito obrigada por vocês trazerem, né, mais orientações, alerta, esse conforto para quem está assistindo a gente também. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, ajuda a essas famílias, né, que estão sempre em acolhimento dos profissionais. Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Parabéns. Eles falaram até alinhadinho, vocês viram, né? Inclusive, eu tenho um recadinho para vocês. Nesse mês da conscientização do autismo, nós reforçamos a importância de olhar para as diferenças com empatia, com respeito. Afinal de contas, gente, a inclusão começa com o entendimento de que todos temos potenciais únicos e que esse cuidado é o que nos move e transforma o mundo. E é a partir desse pensamento que o diagnóstico e o conhecimento sobre o espectro autista são fundamentais e como forma de apoio também às famílias que o check-up, inclusive, oferece o painel molecular para investigação do TEA. E eu vou explicar para vocês. É um exame molecular que ele é realizado com o propósito de diagnosticar o formato e o nível do espectro autista, tá? Para você realizá-lo, precisa da solicitação que seja prescrita de um profissional da saúde que deve informar de maneira detalhada o quadro clínico e também a suspeita para que todo o procedimento seja realizado de maneira efetiva e também eficaz. Incrível, né? Pois é, esse exame, ele está disponível nas unidades do check-up, então para você que tem interesse, quer mais informações, entre em contato com a check-up pelo número 3303-1000, fácil de decorar, né? Check-up, resultados a serviço da vida. Vamos para o intervalo, é rapidinho, na volta a gente segue com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio e vamos falar sobre os riscos que os adolescentes, os jovens e as crianças vêm correndo com o uso em excesso das redes sociais. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sobre medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Cidade de cultura rica e tradição. Grande polo da agricultura e do café, de paisagens exuberantes e pessoas hospitaleiras, que recebe e encanta com a alegria de suas festas e rodeios. A cidade do café que leva seu sabor para todo o Brasil e o mundo. Parabéns, patrocínio, pelos seus 183 anos de história e tradição. Uma homenagem, Líder Materiais para Construção. O nome já diz tudo. Sementes Campolina, 20 anos cultivando produtividade. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Topway, nutrindo corpo, mente e alma. Band Mulher já está de volta com o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio e agora com os nossos parceiros da Topway para falar sobre os riscos que os adolescentes e os jovens vêm correndo por conta da exposição na internet. Inclusive, esse tema está em alta, né, por causa da série Adolescentes, que está bombando aí na Netflix, né, já vamos dizer logo. E eu estou recebendo aqui, vou receber duas convidadas. Por enquanto, eu venho com a Tainá Buiati, que ela é cofundadora da Topway, que já esteve com a gente e está aqui. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Vanessa. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. Tainá, a gente falando sobre, né, esse assunto da adolescência que vem tomando, né, a mídia e todas as pessoas por conta dessa questão do quanto as redes sociais podem interferir na vida dos jovens, dos adolescentes. E a gente começa falando sobre aqui, né, a questão da saúde mental deles, né? A gente vê cada vez mais essa turminha perturbada, né? O que vem acontecendo? Com certeza. Na verdade, assim, eu acredito, Vanessa, que as pessoas, e principalmente os adolescentes, eles estão sendo roubados na sua identidade. Porque quando a gente fica muito exposto às redes sociais o tempo todo, a gente começa a trazer um prejuízo que é a comparação.
Só que a comparação ela é um aspecto da mente humana e é importante, né, para que a gente possa buscar inspiração. Porém, quando a gente compara nas redes sociais com algo que é só uma parte, porque nas redes a gente coloca só um recorte, né? Então a gente começa a se comparar com algo que é irreal e aí gera frustrações e aí começa toda aquela série de problemas da saúde mental e emocional dos nossos adolescentes e de todos nós, né, em geral. É verdade, né? Bom, já estou com a minha outra convidada que veio para agregar ainda mais nosso bate-papo, Renata Nicugo. Bem-vinda, boa tarde. Estamos aqui falando sobre o quanto, né, a internet e a inserção da turminha jovem nas redes sociais prejudica a saúde mental, como a gente está falando, da questão da personalidade. E eu gostaria que você falasse sobre isso, o quanto essas comparações que a gente chegou a falar na rede social pode atrapalhar no desenvolvimento da personalidade de um adolescente, Sim. né? A identidade, ela se constrói com o outro. Então, quando esse outro, ele aparece sendo, né, um outro de olhar frio ou de um olhar julgador, como a gente vê na rede social, a gente acaba tendo esse outro ocupando um papel anônimo, de certa forma, né? E é aí que existe um grande prejuízo nisso, porque na construção da identidade, a gente acaba tendo ali como se eu suprimisse a subjetividade humana para esses adolescentes que estão tão expostos a isso. Porque ao invés deles se perguntarem quem eu sou, eles estão se perguntando quem o mundo quer que eu seja. Né? Então, existe sim um atravessamento perigoso nesse sentido, né? A gente tem até estudos fenomenológicos que contam, né, dessa nova subjetividade que é: eu só existo se eu sou visto. Então, interfere no sentido de que as pessoas confundem o engajamento com afeto, e isso não é um afeto real, né? Então, existe a comparação tóxica, existem vários riscos a que esses adolescentes acabam sendo expostos, né? E uma interferência direta nesse sentido. É preciso de um outro de presença real, e não anônima, e não fria, julgadora. O adolescente pede presença, e essa presença precisa ser real. É verdade. Ô, Tainá, inclusive, a gente não pode julgar e acusar o adolescente, porque ele está inserido numa sociedade, e às vezes a sociedade é que interfere nisso tudo, né? A forma como os outros julgam, como os outros avaliam. Então, assim, é um composto, né? Que para quem até assistiu a série que a gente estava comentando, ela acaba que mostra que a culpa não é só daquela pessoa que cometeu o crime, no caso. Todos ali têm uma bagagem de culpa e tudo isso acaba talvez trazendo uma consequência ruim para alguém, né? Com certeza. Aquela família ali, né? A gente estava até conversando, Renata, era uma família funcional, né? Que aparentemente estava tudo normal, natural. Só que, na verdade, nunca é o que acontece fora, é sempre o que acontece dentro. Então, no meu entendimento, as pessoas estão cada vez mais conectadas com o mundo externo, cada vez mais conectadas com as distrações mesmo que o mundo propõe e desconectadas do interno. E é isso que causa a perda do sentido da vida e aí todas as tragédias acontecem, né? É verdade. Completando assim, a série ela traz de forma muito intensa o lugar de fragilidade e de potência, né, que existe na adolescência. E a gente está falando de uma fase em que essas pessoas ainda estão em formação. É como se o mundo, quando a gente tem muito contato com essa rede social nessa fase, é como se o adolescente tivesse que dar para o mundo um resultado daquilo que ele é. Só que a gente está falando de pessoas que ainda estão em construção, né? E ali ele é colocado para performar o tempo todo. A gente fala de um adolescente que tem que performar felicidade, sucesso, beleza, e isso traz muito prejuízo, né? E quando a gente fala até da questão dos pais, é importante a gente pensar também de que maneira eles podem ajudar nesse sentido. O que é proteger, então, o filho de verdade? Porque muitas vezes a gente associa esse cuidado a um contato de limitar tempo de celular, e não é apenas isso, né? O cuidado está no vínculo. O filme deixa essa esperança, e a esperança está no vínculo, né? Quando eu tenho um vínculo real, eu sou capaz de dar aquilo que a rede social ainda não é. É aí que eu faço frente a essa rede social, né? É aí que o pai tem chance desse contato. Porque o filho, ele precisa, de fato, de um ambiente muito seguro
para que ele possa levar para essa família as dores, as dúvidas do que ele precisa de ajuda. Então, muitas vezes a gente olha para o que é trágico, como na série, né, e pensa que o trauma está só ali, mas existe um trauma prévio, que é quando essa criança não sente a segurança suficiente de partilhar com aquela família sobre tudo que ela sentia, sobre os seus medos, os seus enfrentamentos. Isso também é traumático. É verdade. O jeito que a gente tem de ajudar, né, enquanto pai, enquanto mãe, família, é realmente promover um espaço de diálogo, de presença real. Né? Esse é o método mais eficaz. Era isso que eu ia até perguntar, né? De que forma que a família pode ajudar. Eu acho que também, né, o Tainá, até percebendo alguma mudança de hábito, né, meninas? Eu acho que é o primeiro passo. Quem melhor do que um pai e mãe para conhecer um filho ou de um irmão, para saber usar mudança de hábito? Então, eu queria que você falasse até sobre isso, vocês, né? Sobre a questão de como ajudar, como perceber. Além da questão da presença e de oferecer para a criança, para o adolescente um ambiente seguro, é preciso estimular a mudança de hábitos desde o início ali. Então, o estímulo da atividade física, né, de colocar o corpo em movimento, porque quando você fica muito tempo na tela, a criança deixa de gastar energia com aquilo que ela precisava naquela fase, que é um esporte, que é uma atividade. E além dessa parte, a alimentação também, uma alimentação mais saudável para ajudar na construção, né, disso tudo. E também as questões emocionais, né, porque desde a infância ali, a adolescência, é preciso ter um cuidado com a saúde emocional. Tudo isso também é aquilo que a gente sempre fala aqui já na Topway, né? Então, tanto casa para adolescentes quanto casa para qualquer geração e para qualquer idade. É o que a gente sempre repete. É cuidar do corpo, da mente, da alma. É isso que faz o ser humano olhar para a sua integralidade e buscar a plenitude, que é o que a gente quer, né? Quer queira ou não, a rede social e essa internet, tudo não consome, não só atrapalha os adolescentes, mas qualquer pessoa em qualquer idade e às vezes pode destruir famílias, não é verdade? Então, assim, ouvi a Tainá, queria que a Renata também falasse sobre essa dica de como que a família pode perceber, então, e correr atrás, né, de formas de ajudar. Uma coisa que tem que ficar muito claro também é que a gente naturalizou algo perigoso, que é esse abismo, né, entre o mundo do filho adolescente e o mundo dos pais. A gente precisa intervir nesse sentido, né, porque a série, trazendo, né, uma reflexão sobre a série, ela não traz também só uma novidade, não tem grande novidade ali. Tem exatamente um anúncio, né? Ela escancara sobre algo que a gente já sabe, então não é falta de conhecimento, mas a gente talvez não traga isso para um repertório, né, real. A gente não tem feito muito com aquilo que a gente já sabe. Então, essa é a pergunta. Não é como o pai somente limita tempo de tela ou se ele restringe ou não. É sobre o pai que consegue se aproximar do filho, né? Acho que o maior aconselhamento seria esse. De um pai que consiga se aproximar do filho a ponto de o filho levar para ele sobre tudo aquilo que ele vive no celular e fora dali. Né? É ter esse estreitamento, essa aproximação. Né? O filho precisa de um lugar seguro para levar sobre isso. Então, acho que segurança nesse espaço, diálogo, presença real. Né? A gente vive também uma geração de pais extremamente atarefados com tudo também. Né? Então, é preciso, não tem outro caminho além dessa presença ali real. Muito bacana. Gente, é sempre um bate-papo incrível, né? Aqui no nosso quadro. As meninas, as duas, fazem parte da comunidade Topway, que está sempre aí falando sobre essa questão do corpo e mente saudável, não é verdade? Exatamente. Muito obrigada a vocês duas. Voltem sempre com mais bate-papo para a gente trazer sempre informações saudáveis para o nosso telespectador. A gente que Obrigada, agradece. Tá? Muito bem. E vocês já sabem que eu tenho um recado para vocês. Já está tudo aqui prontinho, montadinho. A hora é agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você também quer fazer parte desse movimento de autocuidado, agora é a sua chance. 20% de desconto, é sério? 20% de desconto em qualquer produto Topway. Você já vai agora conseguir o seu descontinho e começar a nutrir o seu corpo, a sua mente e a sua alma com o melhor da alimentação saudável. Como que eu faço, Vanessa? É muito fácil. Pega seu celular, liga a câmera, aponta agora pro QR Code que tá aqui, ó. E no QR Code você vai acabar entrando no site e vai usar o seu cupom Topway Band. Facinho, né? Inclusive, para você que comprar o Whey 100% ou 100% Whey, esse aqui, ó, tem vários sabores, você vai ganhar de brinde um Dr. Brand. Olha só, brinde, né? Já pensou? Então, cuide-se, sinta a diferença com os produtos da Topway. Combinado? Delícia! Vou ver qual barrinha gostosa dessa aqui que eu vou provar hoje, hein?
Bora pro intervalo, que na volta a gente continua falando de saúde. Agora nós vamos celebrar o aniversário do Hospital do Câncer com muitas informações para vocês. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado, ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou, vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas residenciais e comerciais Window Blue. Já estamos de volta. Eita, aqui para você que está assistindo nosso programa, já sabe que tem muito conteúdo por aqui. Já falamos muito sobre a saúde e a gente segue nesse embalo de terça-feira. Inclusive, hoje tem aniversário. Hoje o Hospital do Câncer de Uberlândia, que é o centro de referência em toda a região, celebra 25 anos de fundação, hein? Muita história para contar. E nessa data também, a gente celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, eu convidei aqui a médica e chefe da Unidade de Oncologia do Hospital, Rosiane Heloísa, para falar sobre esse assunto. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com você. Nós é que agradecemos, porque são 25 anos de muita história, de muitas vidas que foram salvas, muitos tratamentos feitos nesse hospital que é referência, né? Eu queria até que você falasse assim, para quem está assistindo a gente, em primeiro lugar, hoje o Hospital de Clínicas, o Hospital do Câncer da UFO, né, que fica dentro do Hospital de Clínicas, atende a quantas cidades, mais ou menos, assim, a média? Então, o Hospital do Câncer, que é um setor de oncologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ela é uma referência em média e alta complexidade para cerca de 27 municípios de todo o Triângulo Norte de Minas Gerais. Então, toda essa população, que gira em torno de 2 milhões de habitantes, é o público que o setor de oncologia do hospital atende. E muitos municípios, né? Muitos municípios, muitas pessoas, muitas histórias. E o Grupo Luta pela Vida, ele tem uma parceria muito importante com o Hospital de Clínicas. Então, esses 25 anos de história, conta uma história muito importante de parceria mesmo, do Grupo Luta pela Vida com o Hospital de Clínicas. É verdade, né? Nesses 25 anos, foram muitas evoluções quando a gente fala de tecnologia, de tratamento e tudo mais. E você que está lá dentro, atuando no dia a dia, o que você pode falar sobre isso, assim, em relação a
há tantas vidas que já foram salvas, principalmente aquelas que o diagnóstico for precoce. É sempre muito importante reforçar sobre isso, né? Nessa história toda, muita evolução em relação a tratamento e tudo mais, não é verdade? Sim, com certeza. A história natural do câncer, inclusive, ela tem mudado muito ao longo dos últimos anos, né? O câncer, ele continua em alguns momentos e para algumas pessoas sendo um tabu, mas hoje a gente sabe que vários tipos de câncer, eles podem ser curados. E mesmo que os casos que não são curados, as pessoas, elas podem sobreviver ainda com uma qualidade de vida por muitos anos. Então, o câncer, ele tem se tornado uma doença crônica. Infelizmente, a gente sabe, com dados da Organização Mundial de Saúde, que o câncer será, muito em breve, a principal causa de morte no mundo. Em alguns países de primeiro mundo isso já acontece, em alguns estados do Brasil isso também já acontece. Então, o câncer, ele se tornará a principal causa de morte dos brasileiros, superando aí as doenças cardiovasculares, infarto, AVC. E é um desafio imenso para todos os gestores, os médicos que de alguma maneira estão relacionados com o tratamento do câncer, atingir um objetivo que é o de prevenção, diminuir o que for possível esses dados. E isso seria por conta do estilo de vida que as pessoas vêm levando, tanto quanto a parte mental e também nos hábitos, alimentação e tudo mais? Sim. Cerca de 30% dos cânceres eles podem ser evitados, e eles podem ser evitados por mudanças simples do hábito de vida, como atividade física, uma alimentação saudável. Então, qual é a recomendação de alimentação saudável pela Organização Mundial de Saúde? Evitar alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, o tabagismo. Hoje o tabagismo ele contribui para vários tipos de tumores. E eu quero até fazer um adendo, não especificamente só o cigarro, mas o cigarro eletrônico também já há uma comprovação importante que ele está relacionado com o desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Então, é uma prevenção primária que qualquer indivíduo pode tomar para diminuir o risco de desenvolver o câncer no futuro. Eu sei que hoje, nesse dia de 25 anos, celebrando o aniversário, a equipe está toda mobilizada, participando de várias ações, porque é sempre muito importante falar sobre o diagnóstico precoce, não só a prevenção, mas o diagnóstico precoce que salva vidas, não é verdade? Sim. Cerca de 30% a 40% dos casos de câncer eles são diagnosticados de forma muito avançada. E quanto mais avançado for diagnosticado esse tumor, maiores os custos do tratamento, mais difíceis são as consequências desse tratamento e, infelizmente, em alguns casos, é menor a chance de cura para esse doente. Então, é fundamental que, além dessa prevenção primária, alteração de hábito de vida, não fumar, não consumir bebida alcoólica, também procurar o médico todo ano, fazer os exames de rotina. As sociedades médicas recomendam mamografia para mulheres acima de 40 anos. O Papa Nicolau também é um exame possível para rastreamento de simples realização nos postos de saúde. Então, toda a rede de atenção à saúde precisa estar integrada e preocupada com esse número que só vem crescendo de câncer no mundo e no Brasil. Verdade. Falando ainda mais sobre a estrutura, eu queria até que você falasse sobre todo esse espaço dentro do hospital. A gente sabe que o atendimento é muito humanizado, né? Que a equipe é muito bem capacitada. Lá dentro, eu já fui na parte infantil também, tem aqueles... Porque as pessoas que estão passando por isso, né, doutora, num tratamento de um câncer, já é uma carga tão pesada, né? Então, eu sei que, tem a biblioteca, a brinquedoteca. Fala pra gente sobre todas essas conquistas, cada espaço que vai inaugurando, que vai aumentando, sendo reformado, cada dia uma conquista mais dentro do hospital, né? Sim, nesses últimos 25 anos, o setor de oncologia ele evoluiu muito. Tanto de uma forma estrutural, o prédio ele foi recebendo várias mudanças, exatamente para alojar esse paciente o mais confortável possível, com a melhor qualidade possível. Então, temos da parte da radioterapia 3 aceleradores lineares, que hoje oferecem o tratamento mais moderno de radioterapia que se é oferecido no mundo. Transplante de medula óssea, então realizamos ultimamente 100 transplantes de medula óssea.
A brinquedoteca, a oncopediatria, que é referência também, não só local, mas regional para o tratamento das crianças oncológicas, a quimioterapia. Então, toda a estrutura que o hospital hoje oferece, ela é dedicada para o tratamento, não só com uma qualidade técnica e profissional que todos os nossos colaboradores apresentam, mas com uma humanização. Então, o hospital, ele tem em si a missão de oferecer um tratamento oncológico, mas um tratamento com uma qualidade, um tratamento com uma humanização, pensando sempre que é um paciente que chega no hospital já fragilizado. Então, desde o momento daquela dúvida, é ou não é câncer, o paciente já chega com um pouco de receio, com medo, e a nossa função, além de tratar o paciente, é oferecer para ele apoio, conforto. O Grupo Luta pela Vida tem alguns incentivos sociais também. Então, essa é a nossa missão, é um desafio, mas também é uma missão do hospital com relação a isso. E ainda falando assim, né, em relação, um atendimento público e que, por exemplo, você comentou do Grupo Luta pela Vida, que tem as fontes né, faz os brechós, faz os eventos, e de uma forma como a sociedade também pode ajudar, e isso é muito importante. Então, assim, são todos ali realmente lutando pela vida daqueles que estão ali passando por um momento mais difícil, né, em busca da cura, e isso é sempre muito importante, né? Sim, com certeza. E essa é a nossa missão. É conscientizar não só os gestores públicos, mas conscientizar a população também do que é possível fazer para reduzir o risco de qualquer pessoa desenvolver um câncer. O que é possível os gestores fazerem para que esse tratamento seja o menos sofrido possível. No final do ano passado foi publicada uma política nacional de combate ao câncer, então é importante também que os gestores e todo o setor público esteja envolvido e preparado para atender essa população que infelizmente só cresce. Qual que é a importância da gente celebrar não só uma data? Eu sei que durante o ano a gente fala muito sobre o dia de combate ao câncer, dia de conscientização sobre o câncer. É sempre muito importante, assim, lógico, o ano todo a gente fala desse assunto, mas essas datas em específico, ainda mais hoje também, que celebra o aniversário do hospital, reforçar sobre, né, o diagnóstico, a doença, o tratamento, as evoluções no tratamento. Qual que é a importância de tudo isso para você? Ao longo todos esses anos, a gente tem visto que as pessoas elas têm se conscientizado mais. Então, é importante que a pessoa ela chegue já na consulta com um pouco de mais informação. As redes sociais elas vieram e elas contribuíram um pouco. Então, as pessoas elas têm conhecimento sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, sobre o que ela pode fazer para minimizar os riscos e a toxicidade de cada tratamento. E num dia como esse, não é um dia não é um dia para celebrar, mas é um dia para a gente lembrar o quanto importante esses mecanismos de prevenção. Então é um dia que a gente, para a população, passar todas essas informações. Muito bacana, parabéns, né, por mais um ano de conquista, com todos que estão ali sempre, como você mesmo disse, né, prontos para atender e para receber e pensando na saúde de todos que estão ali. Então, parabéns, né, pelos 25 anos, que venham muitos e muitos outros, né, celebrando. Igual você falou, não é para celebrar porque o trabalho é a cura, mas pelo menos vocês são referência em várias atende várias cidades, são referência na região e as pessoas sabem que podem contar com o trabalho de vocês. Então, parabéns por celebrar mais esse ano de vitória. Muito obrigada. Leva esse parabéns para toda a equipe que está lá trabalhando com vocês. A gente está mostrando até as fotos mais antigas, olha que legal, né? O tanto que foi avançando, evoluindo, cada dia ganhando mais espaço. Parabéns aí a toda a equipe do Hospital do Câncer, viu, doutora? Obrigada. Eu que te agradeço. E nós vamos ficando por aqui nessa terça-feira, muito conteúdo para vocês. Amanhã, quarta-feira, é dia de gastronomia, tem muito assunto por aqui. Eu te espero às 10:50. Lembrando que para assistir todo o nosso programa, basta correr no YouTube, Band Triângulo, e lá você assiste não só o Band Mulher, mas todos os programas aqui da casa. Ó, beijo, amanhã a gente se vê.